Programa Encontro Marcado, fala doutor, com a participação do conceituado advogado botucatuense, doutor José Ítalo Bach Filho. Doutor Ítalo, nesse momento de quarentena, de pandemia, as pessoas que pagam aluguel, elas podem reivindicar uma redução nesse preço do aluguel? Legalmente pode ser feito isso? Ou é mais uma questão de bom senso entre inquilino e proprietário? Bom, Márcio, em relação ao procedimento em relação aos aluguéis, né? A gente sabe que a pandemia, né? Os decretos municipais, federais e estaduais decretaram um período de quarentena. Os comércios, as empresas tiveram que fechar suas portas, né? Ou diminuir drasticamente as suas atividades, e as pessoas físicas tiveram que se afastar do trabalho, com exceção dos serviços essenciais na área de saúde e de segurança. Os demais que passaram grande parte desse período estão passando em casa, né? Como que fica os aluguéis, tanto eles residenciais quanto os comerciais, né? Como se negociar a redução de valores, parcelamento, enfim. Como eu disse anteriormente, com relação às dívidas, tem que se utilizar o bom senso, tá? Bom senso agora entre locador, ou seja, o proprietário do imóvel, e o locatário, aquele que loca o imóvel, tá? Aquele que aluga o imóvel, o inquilino, tá? Isso vale tanto para imóvel residencial quanto para imóvel comercial. O documento que rege os aluguéis, tanto eles comerciais quanto residenciais, é o contrato de locação, tá? Que é firmado entre as partes, seja através de uma imobiliária, ou seja direto entre as partes, entre locador e locatário. Em momento de pandemia, em momento dessa crise, o locatário deve entrar em contato com o locador e formular um documento acessório a esse contrato, que é o chamado termo aditivo, tá? Isso é muito importante que seja documentado. O que é o termo aditivo? Nesse termo aditivo, as partes vão se compor, vão se conversar, seja através de um e-mail, seja através de um Skype, seja através de um comunicado escrito, evitando, obviamente, muito contato pessoal, né? Em tempos de pandemia, isso é fundamental na área da saúde, que as pessoas mantenham o isolamento, respeitem isso, tá? Mas nada impede que as pessoas se comuniquem, formulem um documento, mande por e-mail esse termo aditivo, mande por e-mail, a parte assina, concorda, devolve e anexe esse documento ao contrato, tá? Corre em paralelo esse documento, até que se termine essa época de pandemia, de quarentena. Esse termo aditivo deve contar o quê? Esse termo aditivo deve ser formulado por ambos, locador e locatário, e constar a situação, tá? O locatário deve narrar que houve, comprovar que houve uma perda de rendimento, se ele for uma pessoa física, se o contrato for residencial, anexar de que ele teve um contrato de trabalho rescindido, ou teve seu salário diminuído. Se for um contrato comercial, uma alocação comercial, o comerciante provar que teve queda no faturamento, que para evitar a demissão de funcionário quer renegociar esse aluguel, enfim. Esse termo aditivo deve constar a comprovação da queda do rendimento, seja da empresa, seja do trabalhador, e a forma com que ele quer negociar isso, ou seja, uma redução de pagamento, ou seja, pagar um valor mínimo. Por exemplo, se a casa está locada por R$1.000, ele pode pagar só 500, tá? E os outros 500 ele pode diluir nos meses subsequentes, ou uma suspensão temporária da cobrança, que é muito comum em imóvel comercial, tá? Eu não posso pagar o mês de abril, não posso pagar maio, não posso junho, mas julho, agosto, setembro, se as coisas voltarem ao normal, eu volto a pagar com um plus a mais da diferença dos meses que eu não paguei. Ou parcelamento, tá? Como eu disse anteriormente, o aluguel é R$1.000, eu posso pagar R$200 por mês, tá? Então vai se prorrogar esse contrato, esse termo aditivo vai ultrapassar o contrato inicial, mas as pessoas estão tentando se acertar, o inquilino, o locatário está tentando cumprir, né, essa forma de enfrentar o problema. Como eu disse anteriormente, não se tem intenção, em grande maioria das partes, de se dar o calote, de não pagar, mesmo porque o imóvel ele é necessário tanto para o inquilino, para o locatário, quanto para o locador, porque muitas vezes o locador vive daquele imóvel como uma renda, como um complemento de renda, é um aposentado que investiu os seus parcos recursos na construção de um imóvel comercial residencial para alocar e tem que ter receber por isso. E como em contrapartida, quem loca também precisa do ponto comercial para utilizar das suas vendas, do seu comércio,
como também do residencial para morar com a sua família. O inquilino necessita do imóvel. Então não é salutar com que ambos rompam o contrato, que haja resolução do contrato no momento desse. Um momento que aflige todos nós, das mais diversas classes, das mais diversas camadas, e que o bom senso deve prevalecer de novo, tá? Obviamente que se não houver o bom senso, se não houver um acordo extrajudicial, pode-se socorrer do Poder Judiciário, tá? Para tentar reverter ou tentar amenizar essa situação, tá? Em recente decisão, proferida agora no início do mês de abril, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido, através da ação judicial, de um comerciante que queria não pagar mais o aluguel. Ele entrou com um pedido de inexigibilidade do aluguel. Só que o Tribunal de Justiça deu improcedente a ação dele porque ele não juntou nenhum documento na ação que comprovasse a perda de rendimento. Era um imóvel comercial, ele não juntou queda do faturamento, ele não juntou que demitiu o funcionário, ele não contou, ele não mostrou e não provou de que tinha encerrado suas atividades por completo, entendeu? Então o Tribunal de Justiça negou o pedido. É aquilo que eu falei na inserção anterior. Se for se socorrer do Poder Judiciário, em último limite, após esgotar todas as tratativas extrajudiciais, tem que se provar, tá? Se eu for fazer um pedido de que eu quero que reduzir o salário, eu quero parcelar esse salário em relação ao meu locador, eu tenho que provar de que a minha renda caiu, de que o meu comércio vendeu menos. Como que eu faço isso? Recorrendo ao contador, o faturamento dos últimos 3 meses comparado com o de agora, juntadas de contrato de trabalhadores que foram demitidos, meus funcionários foram demitidos. Se eu for pessoa física, queda no meu salário, apresento um olerite antes da quarentena, apresento um olerite posteriormente, se comparado houve uma queda, tá? Então tem que se comprovar judicialmente, não basta acionar o Poder Judiciário e pedir para que o Poder Judiciário interfira, que ele não vai ser favorável, entendeu? Em contrapartida, o Tribunal de Justiça tem decidido também que as partes que atrasem o aluguel em virtude da pandemia, devidamente comprovado queda de rendimento, o locador não fica proibido de protestar o título, tá? De levar protesto em cartório ou judicial o título e, entre aspas, sujar o nome do locatário que não pagar ou que ficar inadimplente com relação ao aluguel não negociado. Um abraço, foi um prazer. Fiquem em casa e se cuidem.